Discípulo, como saber quando alguém está com depressão e com pensamento de suicídio? Eu sou Osiel Messias e é sobre isso que eu vou falar aqui nesta aula. Por isso, seja bem-vindo, discípulo, seja bem-vinda, discípula, à Escola para Discípulo. Existem muitas maneiras de saber quando alguém está com depressão e com pensamento de suicídio. Mas nessa aula eu não vou e não tem como falar de todas as maneiras. Eu quero nesta aula falar de 5 maneiras de como saber quando alguém está com depressão e com pensamento de suicídio. E com base nisto, eu quero ler um texto na palavra do Senhor, no livro de 1 Reis, capítulo de número 19, e o versículo é o de número 3 em diante. A parte B do versículo começa dizendo assim: e deixou ali o seu moço. Versículo 3. E ele se foi ao deserto, agora 4, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu em seu ânimo a morte, e disse: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. Versículo 5. E deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. Essa história bíblica em 1 Reis, capítulo 19, a partir do versículo 3, fala do profeta Elias, que passou por este momento também aqui de depressão e, na verdade, de um pensamento, de suicida. Por quê? Observe bem. A primeira maneira de se saber, dentro desse texto, dentro do que eu falo aqui, de saber como uma pessoa está com depressão, com pensamento suicídio, a primeira maneira de saber é você observar, em primeiro lugar, o isolamento. Então, quando uma pessoa se isola, essa pessoa está sim com um sinal de depressão e com pensamento de suicídio. É lógico que todo mundo, às vezes, quer um momento para si mesmo, um momento para ficar só, para refletir. Eu estou falando de constantes momentos, estou falando de isolamento. Eu estou falando de pessoas que não quer ver ninguém, não quer falar com ninguém, não quer se aproximar de ninguém. Então isso é isolamento. Observe que o texto vai dizer que Elias deixou o seu moço e foi sozinho para o deserto. Então ele foi se isolar, foi ficar isolado. Então o isolamento é um sinal de depressão e que pode levar a pessoa também a um pensamento de suicídio. Então a primeira maneira de saber como uma pessoa está com depressão e com pensamento de suicídio é quando ela está em um isolamento. Ela quer ficar sozinha, não quer ver ninguém e não quer falar com ninguém. A segunda maneira de se saber, dentro desse texto bíblico, quando uma pessoa está com depressão e pensamento de suicídio, é quando ela tem sentimento de inferioridade. Elias disse: não sou melhor do que meus pais. Ou seja, ele começa a se sentir inferior, ele começa a se sentir pequeno, ele se autodespreza, ele se auto-menospreza, ele se sente um ninguém, ele se sente um nada. E esse sentimento de inferioridade, esse sentimento de pequenez, de se sentir ninguém, de se sentir inútil, de se sentir desprezível, é um pensamento, é um sinal de uma depressão, de um pensamento de suicídio, porque ele se sentia inferior. Então o sentimento de inferioridade, essa questão de não se sentir importante, de não ser importante para a vida de ninguém,
Este sentimento é um sentimento de depressão e que leva a pessoa a um pensamento de suicídio. A terceira maneira, dentro desse texto, de como saber quando uma pessoa está com depressão e pensamento de suicídio, é quando esta pessoa fala de morte como se fosse solução para o problema. Observe que Elias disse: para mim já basta, e pediu a Deus a morte. Então, quando uma pessoa fala de morte, fala de morrer, essa pessoa está sim com depressão e com pensamento de suicídio. Então fiquemos atentos a esses sinais, porque observe, ele disse isso, ele em seu ânimo, ele pede a morte e diz: para mim já basta. Então, quando uma pessoa fala de morte, fala de que não aguenta mais viver, a vida perdeu sentido. Quando nós ouvimos esses tipos de palavras, é porque a pessoa está com depressão e está sim com pensamento de suicídio. A quarta maneira de se saber quando uma pessoa está com depressão e com pensamento de suicídio é alteração do sono. O texto vai dizer que Elias deitou e dormiu. A pessoa dorme demais. É uma pessoa que dorme demais, é uma pessoa que não está de fato vivendo a sua vida. Como nós já aprendemos, o sono ele é 1% da morte, porque quem dorme não vive. Então, quando uma pessoa ela passa muito tempo dormindo, é um sinal de depressão, porque essa pessoa ela não quer viver. Os dias estão passando, os anos estão passando, essa pessoa vive em constante sono. Então observe que o sono, ele também é esse constante sono, essa mudança, ela é um sinal de depressão e que pode também levar a pessoa a um pensamento de suicídio. E quinto e último lugar aqui nesta aula, como se saber quando uma pessoa está com depressão e pensamento de suicídio, é instabilidade emocional. Agora, o que é essa instabilidade emocional? Essa instabilidade emocional é quando alguém sofre um estresse negativo. No caso de Elias, ele tinha acabado de ter um grande sucesso no Monte Carmelo. Quando ele enfrenta os profetas de Baal e Deus responde com fogo, ele sai de lá vitorioso. Mas ao ser ameaçado por Jezabel, aqui dentro desse texto, ele sofre uma instabilidade emocional. Então ele sofreu um estresse negativo. Então a instabilidade emocional, o estresse negativo, pode levar a pessoa à depressão e ao pensamento de suicídio. Por quê? Quando estressado, o corpo humano, ele pensa que está sob ataque e ele muda para o modo lutar ou fugir. No caso de Elias, ele fugiu. Então essa instabilidade emocional, esse estresse negativo leva a pessoa a um sentimento de fuga. Ela se esconde, ela foge. E isso é um sinal de depressão, porque tem pessoas, não é o caso de Elias aqui, mas tem pessoas que esse sentimento de fuga, ele foge, ele se esconde em álcool, em droga, em todo tipo de vício. É um sentimento de fuga. Ele quer fugir daquilo ali que está causando a ele um estresse negativo. Então a instabilidade emocional, ela pode também levar alguém à depressão e ao pensamento de suicídio. Discípulo, com base na história de Elias, que é uma realidade para os nossos dias atuais, eu compartilhei com você 5 maneiras de como saber quando uma pessoa está com depressão e com pensamento de suicídio. Primeiro, isolamento. Segundo, sentimento de inferioridade. Terceiro, fala de morte como se fosse solução para o problema. 4, alteração do sono. E quinto, instabilidade emocional. Que nós, discípulos, fiquemos atentos a estes sinais, porque são sinais muito reais e muito verdadeiros. Discípulo, se esta aula fez um sentido para você, eu te convido a curtir
esse vídeo, e ao curtir esse vídeo, temos a certeza que o YouTube vai entender que esse conteúdo é relevante e vai compartilhar com mais pessoas para que de fato esse conteúdo possa chegar a mais vidas e a mais pessoas. Eu também te convido, discípulo, a compartilhar este vídeo e também a fazer o seu comentário. Deixe o seu comentário aí, porque também é muito importante. E para você que está vendo esta aula, esse vídeo, e esse conteúdo agregou para a sua vida de alguma forma, eu também te convido a se inscrever aqui neste canal, porque tem muito conteúdo bom ainda vindo por aí aqui nessa escola para discípulo, e tem muito conteúdo bom aqui também para você absorver. E ao se inscrever aqui neste canal, clique no sino para ativar as notificações, porque quando tiver um vídeo novo aqui no canal, o YouTube vai te avisar. Lembrando sempre, discípulo, que se você é um discípulo que se preocupa com essa pessoa, que se preocupa com as pessoas à sua volta e que está de fato interessado em saber como discernir, como perceber quando uma pessoa está com depressão e com pensamento de suicídio, se você está disposto a ser a luz deste mundo e um ajudador de vidas, você é sim discípulo, um discípulo de honra, você é sim uma discípula de honra. E que Deus continue prosperando a sua vida cada vez mais, e até uma próxima aula, querendo Deus, em nome de Jesus Cristo. Fique na paz e que Deus te abençoe.